Olha, já na abertura do jornal você ouviu aqui a imprensa internacional inteira falando o quê? Trump, tarifaço, etc, etc, etc. Mas tem um caso mais específico. A inflação no Brasil pode ou não perder força depois das tarifas anunciadas pelos Estados Unidos? Jeff Patsilaf, que é planejador financeiro, vai conversar conosco. Jeff, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Sempre um prazer estar com vocês. Muito grato. E aí, Jeff? Com isso, a inflação brasileira perde força, ganha força ou nenhumas anteriores, como eu fazia lá no cursinho? É difícil responder essa pergunta. Num primeiro momento, a gente acredita que ela pode até ganhar um pouco de força, mas a gente sabe que essas exportações que iriam para os Estados Unidos vão ir para outros lugares. Então, no segundo momento, ela pode perder força. Então, é difícil afirmar enfaticamente se a inflação brasileira vai ganhar ou vai perder força, mas mundialmente a tendência é que a inflação suba. Então, que ela ganhe força mundialmente com esse tarifaço, porque no mundo inteiro tudo tende a ficar mais caro com essas tarifas impostas pelo Trump. Jeff, uma das nossas importações, aprendemos isso aqui ontem, que o Brasil tem nos Estados Unidos, é etanol. E o etanol lá, segundo nós aprendemos aqui ontem, tem uma taxação de 2,5% lá para cá. Aí nós descobrimos que daqui para lá, né, a taxação é muito maior. Ou seja, pode haver uma represália, dizendo então, já que vocês cobram mais em cima do etanol que mandam para nós, do que aquele que a gente manda para cá, disso também acontecer e, consequentemente, o etanol mexe com a economia e com a inflação no país? Os Estados Unidos eles estão tarifando todo mundo e o Brasil foi poupado nessa brincadeira. Tá? Então, a gente sim, a gente tarifa muito mais os Estados Unidos do que eles tarifam a gente. E o etanol é um ótimo exemplo disso. A gente tem outros exemplos, tem peça de avião, tem várias outras matérias que são tarifadas. Mas sim, pode haver e deve haver uma retaliação. A gente vê um movimento forte na Câmara, no Congresso, pensando justamente nesse sentido. Isso não vai ser bom, nem para o brasileiro e nem para o americano nesse primeiro momento. A gente vai pagar mais caro com essas medidas iniciais tomadas por lá e essas retaliações que estão vindo para tentar igualar esses impostos lá nas alturas. Então essas taxações, elas não vão ser boas nem aqui e nem lá. Agora, Jeff, você tocou aí num ponto seguinte, veja bem, aviões e peças de avião. As empresas aéreas dizem o seguinte, não, a gente tem que aumentar o preço de passagem porque o dólar subiu muito e a gente compra as peças lá fora em dólar. Aí subiu o preço do querosene aqui dentro, sobe também. Quer dizer, numa dessa, então, as importações, elas são necessárias, peça, motor, etc., de aviões, principalmente fabricado nos Estados Unidos, a Boeing, por exemplo. Eles também poderão ser taxados e, consequentemente, as empresas aéreas que têm esse tipo de equipamento no Brasil vão ter que passar isso para o viajante? Sim. Mundialmente faltam aviões. E aí esse é o principal motivo das passagens aéreas estarem tão caras. Claro, a gente tem o preço do querosene, tem várias outras variáveis, mas o principal motivo hoje é que todos os voos estão lotados. Quando você pega um voo, os últimos que você pegou, tinha lugar sobrando? Poucos. Esse é o motivo pelo qual as passagens aéreas estão tão caras e a gente vai ver esse movimento continuando e piorando agora com essas taxações. Será que daqui a pouco não virão várias peças da China para cá, com alguns produtores? Porque agora está começando a surgir um novo grande produtor de aviões por lá. Só que até isso ganhar corpo, até a gente ver a Boeing, a Airbus e a Embraer sendo passadas para trás nesses números maiores, vai demorar um tempo. Então a gente vai ver passagens ainda muito caras, porque essa taxação inicial ela vai ainda piorar mais a situação das passagens aéreas. Já você tocou na Embraer, nós importamos então dos Estados Unidos, principalmente aviões da Boeing. E a Embraer também exporta para o mercado americano. Pode haver algum atrito aí, ou como é que fica?
Assim, essa situação, ela sempre depende muito mais de negociação política, porque envolve grandes atritos, porque essas empresas, elas são extremamente globalizadas. Então, a gente vê uma retaliação direta já nesse primeiro momento, mas no segundo momento, os governos costumam fazer acordos, liberando algumas áreas. Por exemplo, o próprio petróleo. Então, a gente vê que daqui a pouco vai passar um acordo que vai tarifar tudo, menos o petróleo. Vai tarifar tudo, menos os aviões que são exportados da Embraer para os Estados Unidos, ou importados da Boeing para o Brasil. Então a gente vê esse movimento acontecendo, o governo tem feito negociações para que essas taxações elas diminuam de forma exponencial o mais rápido possível, que eu particularmente acredito ser a intenção inicial do Trump. Ele decidiu taxar todo mundo, como numa birra de quinta série, e aí depois ele começa a fazer grandes negociações, que fazem com que os impostos diminuam, principalmente nos países mais parceiros. Pensa comigo, o Canadá, o México, a Europa, que são grandes parceiros dos Estados Unidos, foram taxados, inicialmente Canadá e México, e depois, agora, a Europa com uma taxação mais alta. Será que isso realmente vai se manter desse jeito? Particularmente, eu não acredito, mas a gente vai ter grandes e muita negociação dos governos para que isso não se mantenha agora nos próximos meses. Perfeito. Jeff, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil, Jeff. Sempre um prazer falar com vocês. Muito obrigado. E aí a gente vai, então, se inteirando mais a respeito dessa questão das mudanças mundiais do comércio. Jeff Patzlaff é planejador financeiro que nos atende aqui para a gente poder entender melhor.